o Ceará RH 2023, esse espaço de inovação, esse espaço de conversa, esse espaço de trocas, esse espaço para a gente conhecer gente boa. E agora apresentar para vocês o querido Eduardo Zugai, escritor, palestrante, treinador em comunicação e atitude para a liderança. É exatamente isso aí, Moisés. Obrigado por você estar conosco, Eduardo. Cara, Obrigado, você faz o nosso poxa evento ainda vida. melhor. Fico feliz com o convite, estar aqui no Ceará é sempre uma grande alegria. Já venho atendendo clientes e tal, mas vir para o Ceará RH é sempre um momento, né, um ápice, né, um momento de congraçamento, de reencontro com muita gente querida e eu tô feliz porque eu volto para cá, para o Ceará RH, depois de 8 anos. Eu estive na segunda edição. Que bacana. Quando ainda era bem menorzinho, né? Não era toda essa estrutura, estava começando ali, né? Aquelas bandas, muito bacana. Então, assim, era lá no outro espaço ainda, né? Tá num lugar fantástico agora aqui, que é o Rio Mar. Então, é isso, Moisés. É sempre muito bom estar podendo sair um pouquinho da rotina e vir dividir um pouquinho aqui. E também aprender, viu, gente? Que o palestrante vem para aprender também, viu? Não pensa que só vem aqui para falar, não. A gente vem para aprender muito também. Essa troca é muito importante. Que bacana, Eduardo. Eduardo, olhar assim, né? Imagino você e os seus retratos, né? Retrato de 8 anos atrás, o retrato de hoje. A gente consegue perceber o quanto esses espaços se desenvolvem, né? O quanto as pessoas conseguem construir coisas ainda melhores. E você vem com a proposta de falar disso, de comunicação para essa liderança que se desenvolve, que cresce, que se torna ainda mais efetiva. Como é que você vê tudo isso hoje dentro das organizações? O próprio Ceará RH, só pegando um gancho aqui no contexto, né, valida um pouco isso que eu vou falar amanhã na palestra, né? Porque você vê, poxa, eu vim aqui há 8 anos, era uma estrutura menor, tal, tudo começando ainda, ganhando aquela musculatura, e eu volto depois de 8 anos e encontro uma situação que, cara, se não tivesse tido engajamento, cultura, né, comunicação e liderança nesse processo, Moisés, é muito provável que eu voltaria este ano, encontraria um espaço igual àquele ou até menor, maior, né? Ou até menor, Ou até menor, né? Isso diz o quê? Diz respeito ao quê? Liderança, inspiração, né? O quanto que a gente consegue não apenas ser preciso na nossa comunicação, mas também ser empático e ser presente. E são esses dois fatores que eu falei depois da precisão, que é a empatia e a presença, que infelizmente muitas das lideranças aí em todo o Brasil, tenho o privilégio de percorrer esse país, né, nas entranhas do país aí, para poder conversar com lideranças. É um diagnóstico que eu já venho fazendo aí praticamente há quase 10 anos, né, que sempre somos muito precisos até no que temos para falar. Mas não conseguimos fazer com que essa precisão chegue nas nossas equipes, com os nossos pares, num exercício de empatia, e muito menos a gente consegue assegurar uma frequência dessa comunicação. Quando se fala de cultura, dentro de uma estratégia empresarial, construir, mapear, fortalecer e, enfim, disseminar uma cultura, você está falando de um exercício que envolve repetição, envolve frequência, envolve recorrência, envolve insistência. É o único movimento que vai possibilitar corrigir essa curva ao longo do tempo. Então, quando a gente olha uma estrutura como essa, fazendo aquele paralelo, você percebe uma curva de evolução muito grande, onde esses 3 fatores, né, foram imprescindíveis e funcionaram de forma sincronizada. Funcionaram de forma a se apoiarem mutuamente. E o que eu abro falando o meu trabalho, né, esse conteúdo que eu trago para vocês aqui, eu trago assim, até mesmo pesquisas desde 2010, alguns inputs de pesquisas relacionadas às perdas que as empresas vêm sofrendo em decorrência da má comunicação. Então, os prejuízos são altíssimos. Então, você pega a empresa que tem prejuízos assim absurdos, e não é por falta de verba, não é por falta de cliente, não é por falta de mercado, não é por falta de prazo, não é por falta de gente. Problemas relacionados à comunicação durante a execução do projeto. Os problemas vão se tornando silenciosos, o projeto vai caminhando com um erro silencioso embutido e quando isso aparece, já é tarde demais, o projeto já está fracassado. Como é que uma empresa pode mapear esse erro silencioso? Ela só vai perceber na hora que já deu ruim. Só na hora da consequência. Só.
Então, qual que é o lance, né? Você tentar minimizar com que isso aconteça. Se sabe que vai acontecer e vai acontecer silenciosamente, então vamos tentar minimizar no início? Vamos tentar trazer a comunicação como um fator estratégico da liderança no início de qualquer projeto, no início de um ano, no início de um ciclo de vendas, no início, enfim, do que seja. Trazer um olhar mais estratégico aqui, não está apenas, um olhar que não seja apenas circunscrito à precisão da informação que você tem que entregar, mas o quanto a sua equipe está absorvendo isso. E aí, Luciano, Eduardo, quando você está falando essa posição, você está falando de quê? De rotinas? Rotina, sim, prática. Método, métrica, monitoramento, presença, engajamento, empatia. Então, o conteúdo eu divido em 3 pilares. Primeiro é informação. Você avalia a informação da empresa, ela é precisa. Mas por que dá problema? Aí você vai entender que a empatia, o como, o entendimento e a sintonia, muitas vezes, da liderança com o time. E não só com o time, viu, gente? Mas principalmente com seus pares em liderança, que é onde acaba acontecendo muito dos problemas, né? Porque a liderança não é só para baixo, né? Que nem é para baixo, na verdade, né? Mas a liderança é entre pares, né? Um jogo extremamente sincronizado, um jogo de interdependência, um jogo onde o ego fique um pouco na gaveta e a gente entenda o projeto como um projeto de todos. O que uma empresa pode fazer para fazer essa... tornar essa coisa mais colaborativa enquanto liderança? Tem que criar a cultura do encontro dentro da empresa. O que você chama da cultura do encontro? Há de se abrir espaço na agenda para conversas recorrentes, sejam semanais, quinzenais, mas que tenham um propósito de alinhamento dos projetos, da validação daquilo que... Vamos pegar assim, vamos fazer uma conversa semanal. O que deu certo na semana que passou? Vamos trazer para a mesa, iluminar e aprender com isso. O que deu errado? Vamos trazer para a mesa, desmontar, iluminar, entender, buscar a causa raiz e transformar em aprendizado. E tornar isso um movimento contínuo. Um movimento que não seja convocado apenas quando é o momento de fazer uma crítica, de fazer, enfim, uma devolutiva negativa, de dar aquele retorno que às vezes é apenas para deixar o funcionário meio atordoado. Então, quando você constrói um ambiente de cultura de feedback, baseado nessa recorrência, você tira até o veneno que existe na palavra feedback. Você parou para pensar? O feedback virou hoje. Virou uma arma. Você fala para a pessoa, preciso te dar um feedback. É um acerto, né? O cara fica preocupado. Ele nunca pensa que um feedback pode ser uma coisa para apoiar o que ele está fazendo, para validar. Ou seja, é sempre relacionado a um castigo, a uma devolutiva ruim. Chega para a equipe agora e fala, gente, precisamos fazer uma reunião. Rapaz, a turma fica paralisada. Porque a reunião está sendo utilizada apenas para anunciar a tragédia, anunciar a desgraça. E a gente precisa trazer esse movimento de comunicação para uma cultura onde essa recorrência crie para a liderança capital moral e credibilidade para ela poder também dar as notícias ruins que virão. Não é porque o ambiente tem comunicação que não vai haver crise, vai haver. Só que quando há... Vai ser real, né? Vai ser natural, né? Vai tratar de tudo que está acontecendo. Mas assim, a liderança apenas às vezes convoca o time para anunciar a coisa crítica. Não seria a hora de a gente mudar isso de um nome de reunião para... Eu já sugeri isso para muitas empresas. Muda o nome, cara. Bota lá nosso encontro, nosso papo, enfim. Bota qualquer nome, já que a palavra está envenenada, né? A reunião ficou tão castigada com essas reuniões remotas. Ficou envenenada, tá uma palavra envenenada, sabe? Então, assim... Você já entra angustiado. Precisa mudar a vibe da palavra, precisa mudar a vibe, ou mudar a palavra, que seja. O encontro continua tendo que acontecer. Só que o que acontece, assim, na prática, uma liderança vai dar um start num projeto muitas vezes, manda um e-mail, manda uma informação digital, manda um recado no grupão do WhatsApp, no e-mail, prega lá, vai para todo mundo. Aí nesse todo mundo você tem diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis de comprometimento, diferentes níveis de tudo, diferentes níveis de relação com a urgência, de entendimento, de relação com a urgência, com a complexidade da questão. E você manda uma comunicação pasteurizada. Tem gente que vai entender, tem gente que vai olhar para você e vai entender, tem gente que vai levar assim, e não está errado, porque é o momento do cara, e o líder tem que estar atento a essa diversidade presente no time. Então, quando a gente faz essa proposta, cara, vamos tentar trazer
a empatia e a frequência já pro início, desde o início? Porque se você consegue fazer com que o ambiente seja um ambiente favorável à comunicação, quando você reúne seu time numa sala e pergunta o que está acontecendo, você não vai cair naquele sintoma muito típico de equipe que não se conversa, das pessoas virarem para o chefe e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem, o que adianta ele falar que está com uma crise, está com um problema, ou então da liderança que chega para a equipe e fala, né? Só me tragam boas notícias. O cara vai trazer, mas o cara vai trazer boas notícias. Vai. As ruins ele vai guardar na gaveta, embaixo do tapete. E vai acontecer algo. Você percebeu onde o erro silencioso vai aparecer de um jeito mais crítico e incontrolável lá na frente? Então, quando eu vou às vezes para uma organização e faço essa provocação, é para dar um nó na cabeça do líder mesmo, para falar, cara, você precisa parar. E aí o líder vira para mim e fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, porque a minha vida é muito corrida. Eu chego aqui já envolvido na execução, eu chego aqui envolvido na operação, eu chego aqui toda hora, eu falei, então, vamos começar a desmontar esse quebra-cabeça. Você falou que você chega aqui e está envolvido direto com a operação. Vamos entender que talvez seu papel não seja na operação. Você tem que estar inspirando as pessoas para uma boa operação, monitorando essa boa operação. Vamos lembrar que, de repente, se você está precisando descer muito para a operação, para resolver o problema que só você acha que pode resolver, está faltando desenvolver autonomia no seu time, está faltando desenvolver maturidade, nível de consciência mais elevado com o seu time. Isso tudo vem da comunicação, vem do encontro, vem dessa conversa com um ambiente de segurança psicológica que a pessoa consiga se colocar em termos de sentimento, de pensamento, como ela está enxergando o projeto, trazer isso para uma mesa que tenha um ambiente de confiança. Porque se ele chegar e falar, tá tudo bem? Eu vou falar que tá tudo bem. Só que eu saio daqui da sala e lá eu já chego pro meu colega. Então não tá tudo bem, você sabe que não, né? Pronto, a comunicação tá no corredor, não tá na sala. É a cultura da perfeição, né? Que as instituições querem ter... mas não... E aí vem um ponto, né, Eduardo, difícil, né? Que você coloca assim, e vai de encontro assim, a um outro ponto que é... Gente, as empresas precisam inovar, precisam caminhar para um futuro que elas não conhecem. E aí, você não inova sem errar. Você vai ter que fazer reuniões para dizer o que não deu certo. Tem. Você bateu num ponto que é crucial, né? Porque nos últimos 20 anos, as tecnologias para comunicação não pararam de evoluir. Haja vista nós aqui gravando um podcast, gravando um videocast, né, que vai ser compartilhado, replicado, não pararam de evoluir. Os aplicativos de mensagem instantânea não pararam de evoluir. Só que a comunicação continua ruim. O que está faltando? Está faltando um algoritmo aí que é humano. Está faltando o algoritmo tecnológico está resolvido, cara. Agora está faltando o líder recobrar aquele algoritmo que ninguém tira de dentro dele. Quer se interessar pelas pessoas, quer entender a dor de cada um que está ali com o time, trazer essas dores para a mesa, compartilhar isso, porque a dor de um é a dor de todos numa equipe. A competência da equipe vai ser no nível do seu pior funcionário, não vai ser do melhor. Não vai ser do melhor. E se a gente não trabalhar para isso, de forma que essas competências se apoiem mutuamente, você vai estar sempre nivelado por baixo, mesmo achando que está nivelado por cima. Então, se não trouxer isso para a mesa, discutir com maturidade, entendendo os momentos de desenvolvimento de cada um, entendendo que a equipe sim tem uma diversidade que precisa ser trabalhada e respeitada. Esse caldo é o que vai possibilitar a empresa atender a complexidade do mundo lá fora. E que foi o que fez ela chegar até onde ela chegou. Exatamente, né? Porque você pega uma equipe só feita de gente igual, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Então o líder precisa entender esse caldeirão humano que tem ali. Promover esse encontro, que é um encontro mesmo, cara, vamos sentar, abrir a semana falando o que foi a semana passada, falar do que desafio que vem pela frente, o que deu certo, vamos tentar repetir e melhorar, o que deu errado, vamos tentar minimizar, qual que é o erro, porque pra gente não correr o risco de errar o mesmo erro de novo. E isso acontece com muita recorrência. Falta de aprendizado, né? Porque o erro, ele tem que nos inspirar, né? Cara, o prejuízo já tá lá, beleza, vamos aprender com isso? Mas o ego, muitas vezes, da liderança não permite se mostrar vulnerável dentro do erro. É como se tivesse que mexer na ferida, né? Cara, e ele replica essa cultura pro funcionário, porque ele vai esconder o erro também. Vai esconder. Claro, e pronto. Aí você cria essa ferida que apodrece debaixo da pele, perdão da metáfora que é um pouco pesada, mas ela apodrece por baixo da pele. E quando ela eclode, cara, não tem mais o que fazer, a não ser contar prejuízo.
Então, o nível de prejuízo das organizações decorrentes de problema de comunicação na execução, no dia a dia, líder liderado, é uma coisa assustadora. Só que, aí vem o efeito Tostines, né? A gente vende mais porque tá sempre fresquinho, ou tá sempre fresquinho porque vende mais, né? Ou seja, a gente não faz a reunião porque não tem tempo, ou a gente não tem tempo porque não faz a reunião. É essa a provocação que eu trago para a liderança. Você fala de muita coisa, Eduardo, aí que remete a um diagnóstico, né? Total. Então, assim, como que você vê esse diagnóstico? Como que a gente percebe esse estado? Tem que trazer, né? Assim, você tem que botar a liderança em momentos de encontro da média liderança, tá? Vamos combinar. A cultura, ela tá na média liderança. No gerente, tá ali, cara, tá ali. A alta liderança tem valores, tem olhar de futuro, estratégico, olha o mar, olha o oceano, olha o mercado, se relaciona com o macroambiente e tal. Mas a cultura da organização, o balcão da cultura, tá na média liderança. Essa média liderança cria o indicador para essa tomada de decisão e cria o comportamento para execução, certo? Ou seja, se não promover esse choque aqui, esse entendimento de que o líder precisa se perceber como interdependente, né? Porque você vai, às vezes, nas organizações, você encontra pequenas empresas dentro da empresa. Aquela cultura de feudalismo, né? O nosso setor tá perfeito, tá, mas o do lado já não tá. O cara que recebe o seu trabalho já tá com problema. O cara que entrega para você o trabalho tá com problema. E aí que o seu tá inteiro? No mundo lá fora, só existe uma verdade. A empresa presta ou não presta pro cliente. Tanto faz se é o seu setor ou do amigo que tá ruim. São Otto diz que, né, se só existe um chefe e o cliente. Porque se ele não comprar de você, acabou sua empresa. Acabou. Não importa se a TI funcionou, entendeu? Não importa se o RH tá contratando bem, se o RH tá beleza, sabe? Não importa, cara, não importa. Então, assim, essa compreensão dentro da totalidade, da interdependência, da visão sistêmica da empresa, de que o problema de um é problema de todos. Isso só vai ter espaço quando as lideranças conseguirem sentar, falarem das suas dores, falarem dos seus medos, falarem das suas angústias, num ambiente seguro, um ambiente que tenha segurança psicológica, um ambiente de confiança, onde aquilo que está sendo falado nunca vai ser utilizado para atacar, né? Então esse é o exercício de maturidade que vem sendo proposto. Esse encontro precisa começar a acontecer na média liderança. Aconteceu aqui, eu tenho certeza. Quem está na base começa a replicar. Seria uma terapia organizacional, Eduardo? Que seja, chame do que você quiser. As pessoas precisam se encontrar, reconhecer os seus valores interdependentes e perceber que sozinho ali ninguém vai para lugar nenhum. E a única forma de fazer isso é melhorando a comunicação. Mas é tudo perfeito, eu escrevo o melhor e-mail do mundo, tá? Seu e-mail é entendido por todos? A sua comunicação, como é que ela chega na ponta? O tom. O tom quem vai definir, vamos supor, é uma comunicação escrita. Quem vai definir o tom é quem está lendo. Pelo estado de espírito do cara no dia. E aí? Então, a ordem de e-mail que ele leu. Tá bom, exato. Então, assim, trazer uma reflexão, é um back to basics, vamos chamar assim. É um voltar um pouco para aquele momento... Que é essencial, né? Essencial de, vamos sentar em volta da fogueira, cara, e discutir os dramas da tribo? Vamos discutir as crises da tribo? Só mudou a fogueira, amigo. A fogueira hoje é uma mesa, a fogueira é uma TV. Só mudou isso. Mas os dramas de um time continuam sendo os mesmos. Só mudou, só incrementou a tecnologia. Mas o software humano continua rodando. Eu não acho que só mudou, né? Eu acho que muita gente utiliza a tecnologia como transferência disso. Responsabilidade. Né? Ele delega para a tecnologia um compromisso e uma atitude que tem que ser do líder. É como que ele diz, eu já coloquei a comunicação no time de WhatsApp eu já mandei dos meus o e-mail. Já mandei o e-mail. É meio que uma lavada de mãos, né? Tá, você mandou, mas eu parto da premissa que, em liderança, o maior responsável pelo entendimento não é o meu funcionário, sou eu. Eu tenho que entender o nível de compreensão dele e eu tenho que descer quantos degraus for necessário para compreender aquilo que eu preciso entregar para ele. E tentar trazer ele para um degrau para cima. Comprometimento. Né? Comprometimento. Agora, você dá um tiro de canhão de um jeito pasteurizado para uma equipe que é diversificada, para uma equipe que tem diferentes níveis de maturidade.
diferentes níveis de interpretação de complexidade, diferentes níveis de interpretação de urgência. Ou seja, se não houver esse entendimento que o líder tem que descer essa escadinha, ele vai acabar se iludindo e nessa ilusão ele cai, né? Então eu faço muita provocação com a liderança, que é o seguinte, cara, a liderança é uma escadinha que quanto mais você desce, mais visível você se torna. Não é uma escada que você sobe para ficar visível, não. Quanto mais você desce, mais alto você se torna, mais percebido você se torna. Mais efetivo você se torna. E o líder pensa que não, que quanto mais ele subir, mais ele vai... Não, não. Uma hierarquia, né? Não vai. Então, assim, cara, é voltar mesmo para aquilo que nos torna humanos acima de tudo. E a gente delegou para ferramenta, pro WhatsApp, pro intranet, pro e-mail, pro que for, não importa, né? Cartaz no mural. A gente delegou para isso uma competência que é nossa. Que deveria ser nossa. E aí, meu amigo, depois é sair correndo atrás de prejuízo, né? E aí fica aquela coisa, nossa, mas eu não paro. Você não para porque você está mais corrigindo. Você está mais refazendo e você não se dá conta da refação do seu trabalho. Decorrente da falta de comunicação. No início. Do alinhamento de expectativa, do alinhamento de matriz de responsabilidade, da regra clara. Hoje você tem metodologias ágeis que te ajudam a manter isso. É mais efetivo, mais né? efetivo. Porque você tem os DEIs, né? Você tem lá sprint e tal, tudo. Hoje tem tudo, cara, é botar isso em prática de verdade. O ferramental tá aí. Eu acho que é isso, né, Eduardo? Você tem a ferramenta, mas não tem as pessoas. Não tem o ser humano, não tem o coração por trás daquilo. Não adianta nada, a ferramenta sozinha não faz nada. Fazer também só uma prestação de contas fria. A ferramenta sozinha não faz nada, Moisés, não faz nada. E a gente, infelizmente, a gente acredita que o incremento da inteligência artificial, né? A gente compra muito pacote superficial de solução. Só que quando você começa a trazer esses indicadores, né, de questões que aconteceram aí em 2018, desde 2010, 2018, 2023 agora, cara, não muda. O problema continua sendo... Eu até brinco. O pessoal fala, olha, vocês sabem qual que é o segundo maior problema de liderança nas empresas? Eu falo para ele, eu não faço a menor ideia, mas o primeiro eu sei, é comunicação. O segundo eu não quero nem saber, porque ele vai acabar sendo consequência do primeiro. Né? Ninguém vai nem saber, cara. Então, mas o primeiro, cara, eu te asseguro, é comunicação. Né? Eduardo, cara, que... É isso, Moisés. Eu acho que... básico, mas o básico que importa, né? Assim, daquilo assim, que é essencial, né? O básico, que também não estruturado. Os relacionamentos, qual é o grande problema dos relacionamentos? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ou seja, é competência humana. Não é competência que se resolve com algoritmo. É competência humana, tá? Você leva isso que nós falamos aqui, precisão, empatia e presença para um casamento é a mesma coisa. Para uma relação familiar, pai e filho, é a mesma coisa. Ah, o papai é muito preciso, a ordem dele é muito clara. Tá, mas ele não é presente. Né? Ele não é empático. Que adianta ser preciso? Você não vai conectar nunca. E aí depois você compra o seu filho com um presente bom no Natal. Dura quanto essa motivação, Moisés? Eduardo, cara, que papo, que insights valiosos para essa tarde. Espero ter contribuído aí. Para encerrar esse momento, eu queria te pedir aí, temos alguns pontos a mudar na comunicação da nossa liderança. O que você faria para começar essa mudança? Olha, eu acho assim, primeira coisa, parar, reconhecer o problema. Porque é difícil o líder reconhecer o problema. Parar com muita humildade, trazer o problema para a mesa, especialmente a média liderança, que é onde a cultura vai se fortalecer ou vai apodrecer, tá? E lembrar que comunicação não é só informação. Ela também envolve sintonia, que é a empatia. Ela também envolve engajamento, que é o relacionamento, é a frequência. Em outras palavras, é o que, é o como e é o quanto. Cuidar só do que, cara, é fácil. É fácil, porém o desastre está aí anunciado. É preciso zelar pelo como e pelo quanto, a frequência, a recorrência. Isso te dá capital moral, inclusive, para, quando precisar abordar um problema crítico, as pessoas pararem para te ouvir com o coração aberto, e não com aquele medo que ela tem quando você diz que precisa dar um feedback ou fazer uma reunião. Ele vai te ouvir com o coração muito mais aberto, porque ele entende que a sua estrutura de comunicação, acima de tudo, ela é acolhedora. Ela lembra de você também no momento bom, não apenas no momento ruim. Fazemos capital moral. Nós temos que ser, né? Ser humanos, né? Sim.
E é capital moral. A presença do líder está diretamente relacionada ao capital moral que ele construiu com o time. Então, não adianta nada. Obrigado, Eduardo. Valeu, esse Moisés. é o nosso papo aqui no Ceará RH para levar mais insights, mais relevância para você. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.